Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Adson Rogério Samesla. Eu vou apresentar a defesa da minha dissertação, cujo título é Deep Reinforcement Learning Applied to RoboCup Small Size League in Defensive Strategies, né? O meu professor orientador é o professor Marcos Máximo. A gente vai passar pelo seguinte roteiro, começar com uma introdução do nosso trabalho, uma breve revisão da literatura, uma mais breve ainda fundamentação teórica, em seguida a metodologia que a gente aplicou, os resultados e as conclusões. Né? Então, começando com a introdução, primeiro uma motivação. Aqui eu mostro duas figuras, né? À esquerda a gente tem uma partida do AlphaGo contra o campeão mundial, o Lee Sedol na época. Então, depois que o jogo de xadrez ele foi batido pela IA, né? O próximo grande desafio que a comunidade achou foi o jogo de Go, porque ele possui um espaço de estados muito maior. E recentemente o Reinforcement Learning conseguiu ganhar no campeão mundial, né? Conseguiu obter resultado super-humano nessa tarefa que foi uma grande façanha. Existe um filme muito interessante também sobre esse acontecimento. E aqui na direita, puxando a sardinha para a Fábio aqui, nós temos um caso real de 2020, né, que a DARPA, a agência norte-americana, ela fez uma competição de dogfighting, em que ela convidou tanto empresas quanto entidades acadêmicas para combater modelos de IA usando pilotos reais, e essa empresa Hero Systems que desenvolveu o sistema campeão, e ela ganhou do piloto norte-americano com um placar de 5-0. Então, como nós podemos ver, apesar do reforço, é uma área bastante interessante que tem um futuro bastante promissor ainda a ser desbravado. Indo para o nosso contexto aqui da RoboCup, então a RoboCup é uma iniciativa científica internacional com o objetivo de avançar o estado da arte robótica. A gente vai focar no Small Size League, que é uma das categorias, que tem equipes de 11 a 6 robôs omnidirecionais. E o foco desse trabalho vai ser no algoritmo de tomada de decisão. Né? Aqui na direita nós temos uma visão explodida de um dos robôs da Androids. Nós podemos ver aqui que ela tem uma base circular, 4 rodas, que permite ela se mover em todas as direções, por isso unidirecional, né? E existem 3 dispositivos principais. Um dribbler aqui, que é esse rolinho, que a função dele é prender a bola junto ao corpo do robô, né? E tem um kicker tipper, que é responsável pelos chutes horizontal e vertical, né? Ao final da apresentação, se sobrar um tempo aqui, eu pretendo mostrar alguns exemplos. Um desses vídeos vai ser esse aqui. Mas, basicamente, uma partida acontece nesse campo. Aqui são os robôs. Em cima deles, existem essas pinturas que identificam unicamente cada um dos robôs. Existem câmeras em cima do campo também que vai fotografar o chão. E a partir dessas imagens é que é identificado qual os robôs e posicionados eles no campo. Né? Essa informação vai para um computador que está da equipe que está na beira do campo. Esse computador processa essa informação, decide quais ações que devem ser executadas, né, e manda esse comando para o robô. O robô executa elas num loop, né. Então, apesar de ter vários agentes, né, 6 a 11 agentes, não é um problema exatamente, não é um problema multi-agente, porque só existe uma entidade que escolhe a ação para todos os robôs simplesmente executarem, né. Bom, falando de algoritmo de decision making, né, atualmente a equipe ela utiliza behavior trees, principalmente. Então aqui nós temos um exemplo bem simples de uma behavior tree, um comportamento de ataque. Então a gente tem aqui na raiz a gente tem o nosso sequencial, que ele vai executar primeiro esse check para ver se o ataque deve acontecer. Se sim, ele vai executar esse outro nó, que também é sequencial, que vem para cá. Então ele vai executar primeiro esse behavior, que é aim to go, que basicamente ele vai em direção à bola, mas ele se posiciona de tal modo que ele mire o gol, né? E o segundo behavior aqui, advanced ball, ele vai para cima da bola, pega a bola e chuta no gol. Então, dessa forma aqui, a gente consegue escrever de uma forma bem abstrata e alto nível uma sequência de ações, né? Por isso que isso aqui faz parte do algoritmo de tomada de decisão. Então, nesse contexto, né, qual é o nosso objetivo? O problema-alvo é como melhorar a estratégia de defesa do SSL da Androids. Existem dois aspectos, né? A eficiência dos comportamentos e a supervisão humana do processo. Então, escrever essas behavior trees é bastante trabalhosa, ela tem várias heurísticas que são difíceis da gente otimizar, né? Então, a ideia de usar um método automático com aprendizado para resolver esse problema é bastante interessante. A nossa proposta é usar técnicas de aprendizado por reforço para treinar um comportamento de defesa. Então, nosso foco vai ser na defesa, 1 contra 1, usando o componente um agente rodando o comportamento ofensivo da própria equipe. E o método utilizado vai ser treinar usando SAC e PPO, que são dois algoritmos estados da arte, uma política que, usando o controlador de linha e heurística de comportamento defensivo, determinará as ações do agente a ser controlado. Né? Então, como contribuições para a comunidade científica, esse trabalho aplica o algoritmo de aprendizado por reforço e um novo problema, que são estratégias defensivas em um contexto da SSL. Para a comunidade do SSL, esse trabalho também estende esse módulo padrão da categoria, o GRSIM, implementando o módulo execução assíncrona, que provavelmente deve ajudar outros pesquisadores que queiram treinar
agentes usando RL. E, por fim, para a equipe de Android, representa uma fundação sobre a qual agentes mais sofisticados podem ser treinados para o SSL, como aconteceu em outras categorias. Então, vamos para uma rápida revisão da literatura. Começar com os algoritmos de Deep Reinforcement Learning, né? O primeiro que ele não é tão recente, que é o DKN, de 2013, que ele inaugurou, né, essa área de Deep Reinforcement Learning. Então, eles aplicaram o DKN a 7 jogos de Atari, que é um benchmark bastante conhecido. Ultrapassou os melhores resultados que tinha até então em 6 desses jogos e performance super-humana em 3 desses jogos, aprendendo a partir de pixels. Então, foi um resultado bastante... foi uma façanha na época. O próximo algoritmo, que é o TRPO, Trust Region Policy Optimization, que foi desenvolvido por esses pesquisadores, Schulman, Levine, em 2015. E a ideia deles, eles desenvolveram um algoritmo com uma fundamentação, uma base, né, um background teórico, que permitisse que acontecesse aprimoramentos monotônicos. Então, a ideia deles é que, enquanto houvesse o treinamento, garantidamente a nossa política ia melhorando. O que quem já treinou algum agente sabe que o treinamento é bastante ruidoso, né? E esse fato não é necessário. Então, eles desenvolveram esse algoritmo para garantir essa propriedade interessante. O PPO foi um aprimoramento do TRPO, inclusive o mesmo autor aqui, o Schumann, em 2017. Então, eles fizeram diversas melhorias nesse algoritmo para que ele fosse computacionalmente mais viável, e a principal delas, né, é a substituição dessa otimização de segunda ordem por uma clip function, que é muito mais simples de ser calculada. Isso permitiu que acelerar bastante, principalmente o all time, né, o treinamento. É considerado o estado da arte para tarefas de controle contínuo atualmente também. E o SAC, o Soft Sector Critic, que é um mais recente, de 2018, ele não tem uma relação direta com o PPO e o TRPO, né? Ele é um algoritmo of policy desenvolvido por esse pesquisador, Harnoya, em 2018, e ele é baseado no framework de aprendizado por reforço de máxima entropia, que ele modifica um pouquinho a tarefa de aprendizado por reforço, né? E também é considerado o estado da arte para tarefas de controle contínuo. Tanto o PPO e o SAC, existe uma disputa e existindo um consenso de qual algoritmo é melhor, né? Bom, indo para o domínio do futebol de robôs, eu vou listar aqui todas as categorias e os principais trabalhos que contribuíram essa pesquisa, né? Então, no Soccer 3D, eu cito aqui o MUSE em 2018, do ITA, que ele aplicou esses 3 algoritmos, PPO, TRPO e DDPG, Deep Deterministic Policy Gradient, que eu não comentei, ao momento de dribble nessa categoria, e o melhor resultado que ele obteve foi usando o PPO, então por isso que é um dos motivos da gente usar PPO nesse trabalho, né? Além disso, a arquitetura de treinamento que ele desenvolveu na época também foi fonte de inspiração para o nosso trabalho. No Soccer 2D, tem esse trabalho fundamental do Gable, Miller e Trost, de 2008, que eles desenvolveram uma técnica chamada Neural Hassle, que justamente focava em estratégias defensivas e, para a época, obteve resultados muito impressionantes. O VSS, Very Small Size, que é uma categoria bastante parecida com a nossa. Então, esse ano, recentemente, o Medeiros apresentou o mestrado dele, né, em que ele aplicou o PPO para aprender uma jogada colaborativa de ataque no VSS. Agora, indo para o Small Size, que tem uma literatura um pouco mais reduzida. Então, eu citei esse trabalho aqui de 2017, que ele desenvolveu uma técnica customizada para aprender skills usando ações discretas. Ele discretizou o espaço de ações, né? E esse é o trabalho de 2019, que ele usou o DDPG para aprender behaviors de baixo nível. Esses dois trabalhos, eles focaram em behaviors de mais baixo nível, que foi o que eu atuei no meu TG. Então, nesse trabalho aqui, eu estou atuando no nível de decision making mais alto, né? E, por fim, tem uma das equipes, a RoboSim, ela desenvolveu esse simulador RSim e também essa biblioteca RSocket para treinamento de agentes usando RL, bastante interessante. O RSim e o simulador que eu implementei, eles têm algumas diferenças, né, mas é um resultado bastante interessante. Recomendo a todos que quiserem ver também. Bom, partindo para uma finalização teórica, brevíssima, eu vou focar mais na parte de aprendizado por reforço, que eu acredito que seja menos conhecido, né? Não tanto na parte de redes neurais. Mas começando com a fundamentação matemática de aprendizado por reforço, ele precisa definir o que é um processo decisório de Markov. Então, ela é essa tupla, que é um conjunto de estados, um conjunto de ações, probabilidade de transição, se você está no estado S tomando uma ação A, e qual é a probabilidade de você cair no estado S', né? Isso aqui vai definir uma função probabilidade de transição de estados, né? Tem a recompensa associada a essa transição e um gama, que é um fator de desconto. Então, aqui nós temos um exemplo ilustrativo, né, didático, que eu extraí dos slides do professor David Silver. Então, nós temos aqui diferentes estados, essas bolinhas aqui. Esse quadrado é o estado terminal.
Aqui nós temos as transições de estados, e repare que as transições de estados elas podem ser tanto determinísticas, né, como aqui, quando elas podem ser estocásticas, nesse caso aqui, né? Se o cara decide pro pub, ele pode cair em qualquer um desses 3 estados aqui, né? E cada uma dessas transições tem uma recompensa associada. Então, esse exemplo aqui foi tirado dos slides do professor David Silva, que estão disponíveis online. É um curso muito bom, recomendo a todos assistirem também. Bom, para isso a gente então pode definir uma política, que nada mais é a probabilidade de você tomar uma ação A, dado que você está no estado atual S. Então, é como a gente vai escolher ações baseadas no estado atual dele, né? Isso nos leva a definir aqui o retorno, que é justamente a soma, o acúmulo de todas as recompensas que ele vai receber nos episódios seguintes. No nosso caso, a tarefa ela é episódica, então ela tem um limite temporal definido. Ela poderia ser uma tarefa continuada, que esse somatório aqui iria para o infinito. E aqui justamente entra a importância do gama, né? Que é, tipo, a ideia dele é que ele vai representar, ele vai trazer a noção de que uma recompensa mais próxima ela tem um resultado melhor. Então, um exemplo bem prático, né? R$ 1.000 amanhã representa mais do que R$ 1.000 daqui a um ano, né? Então, esse gama, esse fator de desconto, ele vai decaindo com o passar do tempo, né? Que você vai multiplicando, vai acumulando o fator gama. E um retorno futuro ele não vai ser tão significativo, né? E a gente pode definir também a função valor, tanto associado quanto a estados, quanto associado ao par, né, estado-ação. Que é justamente a esperança do retorno, dado que você está partindo desse estado inicial S. E aqui é a esperança do retorno, dado que você está no estado inicial S e você tomou uma ação pré-definida A, né? E tanto essa função associada ao estado, né, e a estado-ação, elas estão atreladas intrinsecamente à política que você está atuando, né? Porque você só pode definir um retorno se você tiver uma política, uma forma de como você vai tomar as próximas ações, né? Então, esse exemplo ilustrativo, acho que ele ilustra melhor, né, esse conceito. Então, pensando do ponto de vista do agente, do ponto de vista de aprendizado por reforço, né, o agente, a todo momento, ele vai se deparar com o estado ST, ele vai ter que fazer uma escolha, qual ação AT que ele vai tomar, por isso que é processo decisório de Markov, porque ele precisa fazer essa decisão, né, e como que ele vai fazer a decisão é o objetivo do agente, né. Então, a todo momento, ele vai tomar uma decisão qual a ação que ele deve executar, essa ação, de alguma forma, vai impactar o mundo, esse mundo está modelado usando uma MDP, né? Então vai ocorrer uma transição de estados com determinada probabilidade e vai para o estado ST mais um, que vai ser realimentado a gente, e ele fica nesse loop infinito. E a cada um desses ciclos ele recebe uma recompensa e justamente o retorno é o acúmulo dessas recompensas, né? Então, o objetivo do nosso agente, como eu disse, é escolher ações que maximizem a esperança do retorno. Então, basicamente, maximizar a política dele, que também, tanto essas duas medidas elas são intrinsecamente relacionadas. Então, se eu tiver uma política ótima, eu vou também ter uma função valor ótima. Eu posso tanto otimizar a política quanto otimizar diretamente a função valor, né? Bom, esse é o background de aprendizado por reforço que eu queria passar, com o breve tempo que a gente tem disponível. E só ilustrar aqui que tanto a política PINA, ela é uma função, que ela vai mapear ações e estados em uma determinada probabilidade, né? E tanto a função valor, ela também é uma função. E se a gente tiver um espaço de estados e um espaço de ações discretos, elas podem ser simplesmente uma tabela, né? Mas se a gente tiver um espaço contínuo, por exemplo, a gente vai precisar de algum aproximador de funções, porque essas funções não são analíticas, né? E justamente aqui que entra as redes neurais, né? Como um grande aproximador de função. Então, explicando melhor as redes neurais, né? Aqui na esquerda nós temos uma representação matemática de um neurônio. Ela tem 3 componentes, que é esse input do neurônio, que é justamente a combinação linear dos sinais de entrada. Tem uma função de ativação, que é tipicamente não linear. Aqui, por exemplo, nós temos uma tangente hiperbólica, existem diversas. E a saída, que é justamente a aplicação dessa função nessa entrada. Essa saída vai ser alimentada para outros neurônios, né? Um neurônio em si não tem uma capacidade de prestação muito grande, mas quando você combina diversos neurônios, você consegue aumentar a sua capacidade de prestação, né? E justamente essa máquina de processamento paralelo massivo aqui, né? Então, existem diversas arquiteturas. A arquitetura que eu apresentei aqui é a que eu usei no nosso trabalho, que ela é MLP. Então, são diversas camadas de neurônios assim dispostas, né, como a gente pode ver. Então, a primeira camada aqui, que é o input layer que a gente chama, tá relacionado com a tarefa que a gente quer resolver. Então, ela geralmente é fixa, né? Nós temos aqui a primeira camada oculta, que a gente tem controle, a segunda camada oculta, que a gente tem controle, pode ter mais camadas, e por fim, a camada de saída, que também está relacionada com a dimensão da saída da nossa rede neural, né?
E como exatamente a gente faz esse treinamento, né? Como é que a gente consegue aproximar uma função qualquer usando essa rede neural? Existe a técnica mais conhecida de descida do gradiente, que é aprendida em cálculo, né, na 12, que basicamente você toma ações, você toma passos, né, na direção oposta do gradiente. O gradiente vai ser maior crescimento, então o oposto do gradiente vai ser de maior decrescimento, né? E justamente, tipicamente, a gente quer minimizar uma função de perda, né, uma loss function. Então, nessa equação aqui, nós temos o gradiente. O gradiente pode ser computado usando backpropagation numa rede neural, porque a rede neural não é mais com uma grande combinação de funções, né? A gente tem esse vetor de estados. A gente tem um eta que é definido, que geralmente é um passo fixo, tem várias abordagens de como você definir esse eta. Então, basicamente, o que falta aqui para a gente definir essa equação é justamente qual a função de perda que a gente vai utilizar, né? E aqui que entra a ligação do aprendizado por reforço com o nosso treinamento de rede neural, né? Bom, tipicamente a gente não aplica o manuseio do gradiente, a gente aplica alguma variação estocástica do gradiente, como eu mostrei aqui. Então, em vez de você computar o gradiente sobre todo o seu conjunto de dados, você pode computar sobre batches deles, né? E sobre determinadas condições, isso aqui também vai convergir para o ótimo, né? Então, dando um outro passo agora para a parte de Deep Reinforcement Learning, que é justamente a aplicação de redes neurais como aproximadores de funções no contexto de RL, né? Então, os dois algoritmos que a gente vai utilizar, tanto o PPO e o SAC, eu vou dar uma breve explicação deles. Eles são algoritmos bastante complexos, né? Então eu não vou conseguir varrer tudo. Mas o PPO, ele é um algoritmo on-policy, então quer dizer que ele coleta as transições com a política que ele está sendo otimizado. Então, ele tem uma política, ele está otimizando essa política, e essa mesma política que ele está otimizando, ele está usando para coletar novas transições, né? Então, essa política, necessariamente, ela tem que ser estocástica para garantir exploração, né? Ela tem uma arquitetura actor-critic também. Então, existe uma rede neural responsável por dizer qual é a ação que vai ser tomada, que é o actor, né? Ou seja, mapeando a política. E existe uma rede neural também que está mapeando o critic, né? Que é um crítico de quão boa é aquela ação. Que nada mais é que a nossa função valor, né? Então, ele possui essa arquitetura aqui, né? Então, duas redes. A implementação dele, ela aceita tanto espaços de ações contínuas discretas e suporta paralelismo, né? E a principal ideia, como eu tinha comentado, é substituir a otimização numérica de segunda ordem TRPO por uma clip function que é mais simples, né? Então, dando uma breve ilustração aqui, né? Explicando esse trecho. Basicamente, aqui o SA é um advantage, que é o quão bom é aquela ação que você está tomando com relação ao que era esperado. E, basicamente, essa aqui é a loss function, que vai ser passada para a nossa rede neural otimizada. E, basicamente, a gente não quer que esses passos sejam muito grandes. Porque um dos problemas de on-policy é que o treinamento ele é muito instável. Então, a qualquer momento, ele pode dar um passo muito grande que vai fazer uma mudança no espaço de estados lá muito grande e que vai acabar prejudicando o seu treinamento. Então, a gente precisa limitar esses passos. E ele limita usando essa função aqui de clip. Então, basicamente, você está restringindo o seu passo entre o mais epsilon e o menos epsilon. O epsilon, tipicamente, o valor default que a gente usa é 0.2. Agora, indo para o SAC, ele é um algoritmo off-policy, então existe uma política que vai estar explorando o espaço de estados e coletando ações. Existe outra política que coleta essas amostras e realiza o aprendizado, a otimização em cima dessas amostras. Então você consegue desacoplar. Isso, de modo geral, garante mais sample efficiency, né? Tipo, é mais econômico em samples. Porque você pode reaproveitar amostras anteriores, você não precisa coletar toda hora. A arquitetura Actor-Critic, como o próprio nome fala, né? Software Actor-Critic. E ele aceita espaços de ações contínuas e suporta paralelismo. Isso aqui está mais relacionado com a implementação do que com o algoritmo que a gente está utilizando em si, né? E a ideia principal do algoritmo, baseada no conceito de entropia, é otimizar tanto o retorno quanto a entropia da política, né? Então, aqui, a nossa função valor associada ao estado aqui, né? Ela é a esperança das recompensas, né, que você vai obter tomando mapeando todas as ações, né? Então, todo determinado estado. Existe um determinado conjunto de ações que eu posso tomar. Se eu calcular a esperança de todos esses Qs, vai ser justamente a função valor desse estado, né? Mas existe esse outro tema aqui aditivo, que ele acrescenta, que é justamente a entropia daquela política atual. Então, ele vai tentar otimizar tanto o retorno acumulado, quanto a entropia dessa política. Então, esse tema aqui vai fazer com que você tenha políticas mais estocásticas, né?
Então, assim, você consegue balancear o exploration e o exploitation, né? O exploration vai ser justamente otimizando a entropia da política, e o exploitation vai ser otimizando a função valor em si, né? A ideia é que isso seja mais robusto em parâmetros, por exemplo, né? Bom, apresentado aqui os dois principais algoritmos, né? Vou falar um pouco da metodologia. No caso, essa metodologia, né, eu vou fazer uma transição tanto na metodologia que eu comentei na dissertação que eu enviei para a banca, quanto na versão mais nova que eu estava trabalhando até agora. Então, eu vou ficar fazendo essa dualidade das duas versões da metodologia, né? Bom, o setup experimental é o mesmo, é composto desses três componentes aqui. Um componente de aprendizado, que ele usa o Stable Based Analysis 3, roda em Python, que o Stable Based Analysis 3 é onde está implementado o algoritmo de aprendizado por reforço em si, né? Existe esse componente do meio que ele está intimamente relacionado com o próprio código da Android. Então, a parte de processamento de sinais, a parte de controle dos robôs, eu reutilizo o código que já existe, né? Aqui na direita nós temos o simulador, que eu baseei no GRSim, só que o GRSim ele foi feito para rodar em tempo contínuo, para simular exatamente uma competição. Então eu tive que fazer algumas modificações para que ele rodasse tanto em tempo síncrono, portanto, e permite que ele rode em tempo acelerado, né, mas rode tanto em tempo síncrono, quanto outra fraqueza desse simulador é que ele usa UDP. O UDP não tem garantia de entrega, justamente porque a ideia dele era rodar em tempo real, né? Então eu tive que trocar esse protocolo de comunicação para ZMQ via TCP, que tem garantia de entrega. Assim, isso possibilita o treinamento utilizando aprendizado por reforço, né? Isso é fundamental para treinar o aprendizado por reforço, que é uma das contribuições desse trabalho. Né? Então, basicamente, explicando o fluxo, né? A nossa rede neural, ela vai gerar as ações que vão ser tomadas no determinado instante K, né? Essas ações vão ser mapeadas para o agente. Ela é simplesmente um vetor de números. Esse vetor de números ele vai ser decodificado em alguma coisa útil, né? Que depende da sua task. Então, esse vetor de números aqui, por exemplo, pode ser a posição no campo que você quer que o robô vá. Então, essa action vai ser decodificada em comandos a serem enviados para os robôs. Os robôs vão executar esses comandos. Executando esses comandos, vai gerar novas imagens. Essas imagens são passadas para o agente. Ele usa essas imagens para atualizar o seu modelo de mundo. E esse modelo de mundo ele vai ser traduzido num vetor de estados, né? E uma recompensa associada. Essa interface aqui de imagens e comandos é justamente a interface real da competição, né? Então, a ideia é que com esse nosso modelo de treinamento a gente consiga diminuir pelo menos um pouco a transição, né, o gap sync to real, que a gente está utilizando mesmo protocolo de comunicação, as mesmas informações que teriam numa competição real. Né? O RSIM, por exemplo, ele já faz uma transição direta da parte de learning para a parte do simulator. Okay? Ele não reutiliza essa parte do código. Bom, o sistema de coordenadas também é bem simples, bem intuitivo. Aqui é o eixo X, o eixo Y centrado no centro do campo. Nós temos a posição do robô e a posição da bola, né? Eu estou utilizando o campo da divisão A, apesar da Eternal de Elastic estar na divisão B. É justamente porque eu queria um campo maior para poder ter mais iteração no jogo, né? O jogo ter mais movimento. Então, definindo o espaço de estados do nosso problema de RL, né? Então, o robô ele é definido tanto pelo x, y, quanto a orientação dele no campo. O robô ele tem uma frente, né? Que é justamente o dribbler dele, então precisa definir essa orientação. E as velocidades associadas, né? Essas dimensões aqui são as dimensões do campo e a dimensão da velocidade máxima do robô. Essas duas velocidades máximas do robô aqui. A bola, a gente pode definir tanto, quer dizer, a gente só precisa definir o x e o y e as velocidades relativas, as velocidades de cada um dos eixos, né? X ponto e y ponto. Aqui a primeira diferença, né? Na dissertação, eu limitei na velocidade do próprio robô. E agora eu estendi um pouco mais isso, né? E eu estou utilizando a própria velocidade máxima que está especificada na regra da categoria, né? Que é 6,5 metros por segundo. Então, esse aqui é o novo limite, né? Tem essas duas versões. O espaço de estados para a nossa tarefa é justamente a concatenação do meu robô com o oponente com a bola, dimensão 16. E como a gente tem um limite máximo e mínimo aqui para cada uma dessas dimensões, a gente consegue escalonar todas essas variáveis para cair entre intervalo de -1 e 1. Né? Depois eu explico por que eu decidi fazer isso. O espaço de ações, na versão da dissertação, né? Ela era um escalar só, limitado entre -1 e 1. Para explicar como que eu componho a ação a partir desse escalar, né? Primeiro eu defino aqui a posição da bola, P-ball, e a interseção da linha que liga a bola ao centro do gol com a linha da área. Né? E a posição desejada, que vai ser comandada pelo contador de linha, é justamente a combinação linear
a interpolação desses dois pontos. Então, no desenho fica mais claro. A gente tem o oponente aqui está a bola, aqui está o centro do gol. A gente traça essa linha, define esse ponto aqui, lambda 0, lambda igual a 1, e a saída da rede é algum ponto entre esses dois aqui. O nosso robô ele vai usar um controlador de linha para ir para esse ponto da melhor forma possível, né? Essa é a tarefa do controlador de linha resolver. E para escalar o nosso alfa, que está definido entre menos 1 e 1, para um valor entre 0 e 1, a gente faz essa simples transformação aqui, né? Bom, esse foi o espaço de ações da dissertação. Agora o espaço de ações mais recentes, que eu vou apresentar nos resultados. Ela tem três valores, sigma 1, 2, 3, também limitados entre menos 1 e 1, né? O primeiro sigma está associado com uma posição no gol, então eu não estou mais fixando no centro do gol, eu posso variar de uma trave a outra, né? Eu defino também a posição do oponente e a mesma interseção da linha que liga o oponente ao gol com a linha da área, né? Mais fácil explicar usando desenho. Então, aqui eu tenho o oponente, eu consigo traçar aqui a mesma linha, eu defino esse ponto. Já existem esses outros dois pontos, aqui formam um quadrilátero, né? E a posição desejada não é mais do que a combinação desses 4 pontos, né? A interpolação desses 4 pontos, usando tanto o sigma 2 e o sigma 3. E, de novo, eu preciso escalar o sigma 2 e o sigma 3 entre 0 e 1, então eu faço essa simples transformação, né? Esse espaço de ações aqui ele é mais genérico, e ele inclui o espaço anterior, né? Então, por exemplo, se o sigma 1 for 0, eu caio no centro do gol, e se eu simplesmente fizer oponente gol, bola. Se eu fizer o sigma 2 aqui, sigma 2 linha ser igual a 0, eu caio no caso anterior, né? Dessa forma aqui eu consigo tanto ir em direção à bola quanto em direção ao oponente, né? Que eu acho que fica mais interessante o treinamento. A inicialização também é bastante parecida. A gente definiu essa região aqui com um determinado gap. A gente inicializa o oponente em algum ponto dentro dessa área. A bola é inicializada num determinado raio ao redor desse oponente. E o nosso agente ele é inicializado em qualquer ponto também desse retângulo aqui. A ideia é que a bola sempre seja inicializada mais próximo do oponente, né? Porque é um sinal de ataque, né? Então ele tá com a bola e a gente tem que se defender dele. Agora, a função de recompensa. Em toda tarefa de aprendizado por reforço, a função de recompensa sempre é o mais delicado, né? Que é justamente aí que a gente tem, que o modelista, né, tem o poder de influenciar o treinamento, né? Então, na dissertação, eu utilizei essas recompensas finais, né? Que se sofre um gol, você recebe uma punição de -1, que é justamente o fracasso, né? Porque você não quer que sofra um gol. E se você rouba a bola, é o caso do sucesso, você recebe uma recompensa de +1. Se a gente usar só essas recompensas finais, o treinamento provavelmente vai ficar aquém do desejado, né? Porque elas são recompensas que só acontecem no final do episódio. Então, o agente ele vai tomar várias ações durante o episódio, que ele não vai obter nenhuma informação de quão boa é aquela ação, só no finalzinho que ele vai obter alguma informação, mas já vai estar muito tarde para ele fazer a otimização, né? Então, tipicamente, a gente introduz recompensas intermediárias, que elas empurram a gente a tomar as ações que você espera que ele faça, né? Então, aqui eu defino 3 recompensas intermediárias. A primeira é a distância do agente para a bola. Eu quero que ele vá em direção à bola, que é a única forma de ele roubar a bola. Então, eu dou uma punição com base nessa distância. Então, quanto maior essa distância do agente para a bola, pior. Aqui, a distância do oponente para a bola. Eu quero aumentar essa distância, né? Então, quanto maior a distância, melhor. E a distância da bola para o gol. Eu quero que a bola vá o mais longe possível do gol. Então, também aqui positivo. Com relação a esse diagonal, aqui é a diagonal do próprio campo, né? Que ela é utilizada para fazer com que esse valor aqui ele caia também no intervalo entre -1 e 1. No caso aqui, entre -1 e 0, né? Porque isso aqui pode ser 0. Eu padronizei em todas as... Foi uma escolha do modelista, na hora de escalar todas essas variáveis que estejam relacionadas a distâncias no campo, né? Sempre dividir pela diagonal no campo, que é a maior distância possível entre 2 pontos dentro do campo, né? Apesar de não ser necessário, né? Porque todo jogo ele vai se basear no semicampo defensivo, né? Então eu poderia usar um parâmetro bem menor do que a diagonal do campo. Mas a diagonal do campo cumpre esse objetivo de escalonar entre -1 e 1, né? E por fim, a recompensa, então, é o somatório do R-Goal com o R-Ball, que só acontece uma vez no episódio. As recompensas intermediárias, que elas acontecem cada episódio você receber esse valor aqui, né? E esse sobre 2 aqui é justamente para que o retorno, que é justamente o somatório de todas as recompensas que você recebe, cai entre -1 e 1, né? Então você tem que dividir por 2. Por exemplo, o melhor caso, a gente consegue roubar a bola, em todos os episódios a gente recebe mais um aqui,
que somados aqui dá mais 1. Então, 1 com 1, 2. Dividido por 2 dá 1. No pior caso, a gente perde. Em todos os episódios, a gente recebe menos 1. Então, menos 2, menos 2, menos 1. Essa que é a heurística que eu utilizei, né? Assim, o retorno está sempre escalado entre menos 1 e 1. Obviamente, esses valores é bastante exagerado, né? Dificilmente vai acontecer, e os valores reais de retorno estão bem mais limitados do que isso, né? Bom, agora, a função de recompensa mais recente, eu acrescentei alguns componentes. Para empate, eu pego a projeção no eixo X, né? Da distância final, a posição final da bola menos a posição inicial. Basicamente, a ideia de jardas, né? Eu não quero que a bola acabe se aproximando do meu gol. Então, eu quero que no final ela apareça numa posição X, né? Que seja maior do que a posição que ela iniciou, né? Existe termo aqui também, que é um produto escalar da direção do gol para a bola, a direção da bola para a gente, né? Então, se esse produto escalar der positivo, quer dizer que o agente ele está atrás da bola. Ou seja, ele não vai conseguir interceptar caso a bola seja chutada do gol, o que é ruim. Então, se esse cara aqui for positivo, a recompensa vai ser negativa, que é uma punição. Mas agora, se o produto escalar for negativo, quer dizer que o agente está entre a bola e o gol, ou seja, menos com menos vai dar mais, isso é uma recompensa, é um caso positivo, né? Isso aqui, naturalmente, está limitado entre menos 1 e 1, porque são versores, né? Além disso, o agente que eu treinei anteriormente, ele ia para cima da bola com velocidade máxima. Isso, às vezes, fazia com que ele chocasse com o oponente. E isso, na partida real, vai ser uma falta. Então, eu implementei isso aqui na função de recompensa. Se houver essa colisão com o adversário usando as regras da competição, ele recebe uma punição instantânea de menos 1, mas o episódio não finaliza. O episódio continua. É só para punir ele, para ele aprender a não fazer isso, ou pelo menos evitar que isso aconteça. Né? Então, de novo, eu somo todos esses componentes aqui, eu divido por 5, que é o fator para que o retorno ele caia entre menos 1 e 1. Né? Bom, algumas considerações com relação a essa metodologia. O oponente ele executa o comportamento de Spot Attack Behavior. É um comportamento próprio da Android. Basicamente, ele vai para cima da bola, pega a bola, gira para o gol e chuta. Essa é mais ou menos a sequência de ações que ele executa. Né? O espaço de estados e ações foram normalizados, justamente porque ela é a entrada e a saída da rede neural, né? Então, se a gente normalizar esses valores aqui, a gente vai ajudar o treinamento. Além disso, escalonar o retorno é interessante para a gente ter uma noção melhor do quão bom é essa política atual, né? Se a gente tem um limite máximo e mínimo, a gente consegue saber, ter uma noção, pelo menos, né? Do quão bem está indo o treinamento, né? O episódio está limitado a 5 segundos em tempo de simulação, que corresponde a 85 time steps. Como eu disse, foram utilizadas as implementações do CyclePL do Stable Baselines 3. E os hiperparâmetros, eles foram extraídos, né, a partir dessa biblioteca RL Baselines 3U, que ela possui um conjunto de hiperparâmetros pré-tunados, né, para uma gama de tarefas. Então, você pode pegar uma tarefa que você acha que você julga que seja parecida com a sua e reutilizar esses hiperparâmetros, né. Não dispensa uma otimização de hiperparâmetros, mas é um bom chute inicial. Alguns ajustes também de PPL foram inspirados nesse trabalho aqui, que é bastante interessante, um trabalho empírico de como você escolher hiperparâmetros para o PPL. Alguns ajustes necessários que eu comentei na dissertação. Então, o início de cada episódio, né, a gente, para ele cair na posição desejada, a gente faz um teletransporte. Isso na vida real não é possível, né, mas então faz com que o estimador de estados ele acabe tendo um erro inicial muito grande. Né? Então, a gente espera 10 time steps para que a estimação de estados convirja, e daí, a partir daí a gente começa a executar nossa tarefa de IRL, né? Apesar de disponível, a gente não utilizou o ruído das imagens. A ideia é que existe o estimador de estados que vai diminuir esse ruído. Então, a gente delegou essa responsabilidade para ele, né? Idealmente, em teoria, na verdade, se a gente treinasse um agente utilizando o ruído das imagens, talvez ele pudesse aprender a ser mais robusto a esse ruído, né? É uma ideia que com certeza vale a pena ser testada futuramente. E para cada ação enviada a gente, ela é executada 4 vezes no robô, né? Então, apesar do controle do robô acontecer a 60 Hz, a tomada de decisões em si acontece a 15 Hz, né? A ideia disso aqui é que 1 sobre 60, né, que é o tempo de um controle, é muito pouco tempo para fazer um efeito desejado significativo do mundo, né? Então, 1 sobre 60, o robô vai se mover muito pouco, a bola vai se mover muito pouco. Então, o efeito o efeito da ação que o robô escolheu para ser executado vai ser muito pequeno, isso pode acabar prejudicando o treinamento. Então, a ideia é que, a partir desse decision making, acontece numa frequência menor, né, para que a decisão que o robô tomar surta um efeito e ele possa sentir esse efeito, né.
e com isso aprender sobre se a ação que ele tomou seja boa ou ruim, né? Foi inspirado nesse trabalho aqui, que é o trabalho do Dekene e do Atari. Bom, agora falando dos resultados, os hiperparâmetros tanto na versão atual e na versão da dissertação são os mesmos. Eu cito aqui só para completeza. Bom, treinamento na versão da dissertação, né? Usou 10 agentes, 1 milhão de time steps, 3 execuções para o PPO e 3 execuções para o SAC, né? As arquiteturas foram diferentes. O PPO ele usava 256 e 64 neurônios, né? Para o Hector e 256 e 236 para o Critic. E eles eram redes separadas. O SAC ele utilizava uma rede compartilhada de 256 e 256 neurônios, né? A ideia disso é que aquele trabalho que eu comentei empírico lá de otimização do PPO, ele argumentava que você ter redes separadas para o Hector e para o Critic poderia ajudar o treinamento, né? Então por isso que eu escolhi essa configuração, apesar de ser estranho. Tipo, a comparação entre dois algoritmos e as redes utilizadas seriam diferentes, né? Então, a cada 10 mil time steps, os 10 agentes executam 50 episódios de treinamento. Assim, a gente tem uma estimativa melhor do como está indo o nosso treinamento. Esse aqui é a imagem que está na dissertação, né? Aqui nós temos as 3 execuções do PPO. Então, a gente pode ver que o retorno do episódio vai aumentando com o passar do tempo, né? Então, o treinamento foi bem sucedido, posso dizer. Aqui o SAC também, ela sobe abruptamente e estabiliza num valor máximo aqui, né? No platô. Esses valores eles foram suavizados, né? Utilizando essa janela deslizante de 500 episódios. E com relação à análise desses dados aqui, eu ploto a combinação das 3 execuções do PPO e das 3 execuções do SAC, né? Num gráfico só. Nós temos essa rachurada aqui, é mais ou menos um desvio padrão, né? Nós podemos ver, então, basicamente, que o SAC ele começa devagar, subitamente ele cresce e estabiliza no valor máximo. O PPO ele vai crescendo mais continuamente e estabiliza. Então, no fim, a gente obteve que o SAC restou em valores maiores, né, de retorno do episódio do que o PPO. O grande problema é que, como a gente rodou muito pouco, 3 execuções, quando eu fui fazer a análise estatística desses resultados aqui, não consegui obter resultados estatisticamente relevantes, né? Por isso que eu voltei, investi na metodologia para obter novos resultados, que eu vou apresentar agora, né? Que é a versão mais recente do nosso trabalho. Então, treinamento, eu usei 10 agentes paralelos, rodando 500 time steps, como a gente pode ver aqui, né? Que rodou 1 milhão de time steps, mas mais ou menos com 500 mil time steps, o resultado já tinha chegado no resultado, né? Esses 500 mil time steps aqui, de certa forma, foram desperdiçados, né? Então, por isso que eu reduzi. E a ideia é justamente que a gente possa rodar mais execuções, né? Para obter um resultado estatístico melhor. Então, 5 execuções para o PPO e para o SAC. Agora, os dois algoritmos eles usam a mesma arquitetura de Hector Critic compartilhado, 1024 neurônios, eu também aumentei. Né? A cada 5 mil time steps, 10 agentes executam 50 episódios em paralelos, é para que ocorra o mesmo número de evaluations, 100 evaluations que aconteceu na versão anterior. Né? Esse aqui é o novo resultado. Então, a gente pode ver que o PPO agora foi o oposto. Né? O PPO ele cresceu rapidamente e convergiu. O SAC ele tem um crescimento mais devagar, mais subindo. Também essa região rachada aqui é mais ou menos um desvio padrão. Agora, fazendo uma análise mais estatisticamente robusta, né? Que eu acho que na dissertação ficou aquém um pouco. Então, aqui a gente tem uma métrica que é a média interquartis. Então, basicamente, você pega todas as suas amostras, né? Tira o primeiro quartil, o último quartil, pega os 2 quartis do meio e tira a média, né? O que a estatística argumenta é que ela é mais menos sensível a outliers do que a média em si, né? Então, além disso, aqui tem o Normalized Score, que é um score normalizado. Então, para o 0 aqui, a referência dele é um agente completamente aleatório. E o 1, a referência dele é o nosso expert, que no caso é o behavior atual. Né? Então, o score que você obtém em cada um dos episódios, ele é normalizado aqui entre 0 e 1. Né? Então, como a gente pode perceber, todos os dois começam no valor próximo de 0, porque a inicialização é aleatória. Conforme vai aprendendo, vai aumentando esse valor. E o PPO rapidamente aqui passa o limite do comportamento atual, né? Então ele está passando o behavior atual. Essa área, a região aqui rachurada, também é um intervalo de confiança de 95% usando o Bootstrap estratificado. Aqui nós temos algumas outras métricas, né?
Essa análise estatística aqui foi baseada num trabalho bastante interessante que eu cito lá, eu cito aqui de Arwell e demais, de 2021. Então, existem essas 4 métricas, que é a mediana, o intervalo interquartil, a média e o optimality gap, né? Então, como podemos ver aqui, o PPO, ele está na frente do SAC em todas essas métricas aqui, né? E os intervalos de confiança aqui, eles não se sobrepõem, né? Então, a gente pode garantir que a gente pode garantir que o PPO realmente foi melhor que o SAC com significância estatística, né? Esse optimality gap, que é justamente o gap para a otimidade. A otimidade aqui é considerado o 1, né? Que é o behavior atual. Então, a gente pode ver que o SAC, ele ainda não ultrapassou o resultado do behavior atual. Já o PPO, sim. Então, fazendo um resumo dos resultados que a gente obteve, essas 4 políticas aqui, a política aleatória, que é a pior política de todas, é a mais dummy que a gente pode conceber. Ela tem essa estimativa da média e o erro padrão associado à média, né? O treinado com SAC obteve aqui um valor um pouco maior, o comportamental maior, e o melhor de todos foi treinado usando PPO, né? Então, algumas conclusões. O PPO e o SAC conseguiram treinar agentes nessa tarefa, né? Tanto na versão da dissertação quanto na versão atual. Agora, o quão bom esse agente treinado é que varia, né? Na versão da dissertação, o SAC gerou melhores resultados que o PPO, mas como eu comentei na dissertação, não foi possível aplicar uma análise estatística mais robusta, né? Então é difícil garantir que não se pode, na verdade, argumentar isso, né? Já agora, nessa versão atual, o PPO gerou melhores resultados que o SAC e que o behavior atual, e a gente conseguiu comprovar isso estatisticamente, né? A heurística nas ações foi fundamental para o treinamento dos agentes, né? Que antes de aplicar essas heurísticas, eu estava usando a saída da rede neural diretamente como sendo a entrada do controlador de linha, né? E eu não conseguia rodar o treinamento com essa configuração. Precisa aí dessas heurísticas, né? Para rodar o treinamento. Agora, de trabalhos futuros, né? Alguns ajustes no setup, a gente precisa seria interessante que a gente potencializasse os componentes para portabilidade e escalabilidade, principalmente para poder rodar nosso treinamento usando o TEL DevCloud. Assim a gente teria disponível muito mais poder computacional, né? E também otimizar a execução do simulador. Existem vários pontos que podem ser melhorados com certeza. Em relação à continuação do trabalho, fazer uma busca de parâmetros mais robustas, como eu disse, eu utilizei como base os parâmetros do ZUL, do RL Stable Baseline 3U, né? E fiz um ajuste manual de parâmetros, conforme eu fui treinando e fui notando, mas uma busca de parâmetros mais robusta seria fundamental justamente para a gente fazer um benchmark mais justo entre o SAC e o PPO, né? Também treinar com diferentes oponentes, a gente tem à disposição só um dos oponentes, que é o código da Android. Seria interessante se a gente pudesse ter acesso também a oponentes de outras equipes, né, para ter uma maior diversidade, porque com certeza a nossa gente, de certa forma, overfitou, né, para o oponente. Então, a gente variar o oponente durante o treinamento seria muito importante para que isso não acontecesse, né? E, por fim, transferir o behavior para os robôs atuais, para robôs reais, né? Assim, a gente vai descobrir várias falhas que bastante interessantes. É uma área que é o Gap Sim to Real, que eles chamam, que ainda tem muito a ser explorado. Com relação a novas técnicas, a gente pode aplicar currículo learning para aumentar gradualmente a dificuldade da tarefa e o behavior planning para inicializar o treinamento com uma boa política. Isso aqui eu acho que é fundamental caso a gente queira aprender sem as heurísticas, né, e aprender direto usando o controlador de linha, como eu comentei. Acho que essas duas técnicas poderiam ajudar nesse treinamento. E algumas direções de pesquisa, atacar tarefas mais difíceis envolvendo mais agentes, que não foi o caso nesse trabalho. Apesar de a gente ter um oponente, a gente está modelando esse oponente como sendo parte do mundo, né? Seria interessante se a gente modelasse um oponente como sendo outro agente, que poderia mudar seu comportamento e se ajustar a você, né? Isso é uma tarefa muito mais complicada do ponto de vista do RL, né? Explorar técnicas de meta-aprendizado para reaproveitar o conhecimento. Se a gente fosse treinar uma nova tarefa, a gente começaria do zero e faria todo esse processo de treinamento de novo. Então seria muito interessante se a gente tivesse alguma técnica de meta-aprendizado para poder acelerar esse V0. Ainda também é uma área bastante em aberto. E por fim, trabalhar com tarefas mais alto nível, né? Utilizando abordagens hierárquicas. Uma forma a gente pode fazer um RL treinar um jogo inteiro completo, como caixa preta, mas provavelmente seria muito difícil de treinar. A abordagem que eu acho mais crível
é você treinar diferentes componentes usando o RL e depois combinar eles também utilizando o RL, numa abordagem hierárquica. Então, por exemplo, no TG eu já treinei uma skill, uma behavior, que é ir para a bola. Agora eu treinei uma behavior mais alto nível, que é justamente a defesa. E a gente pode treinar uma behavior mais alto nível ainda, que é justamente que ela vai dizer em que momento que situação do jogo você está. Ela vai dizer se você está na situação de defesa. E ela vai, por exemplo, atribuir esses comportamentos para os robôs, né? Isso seria uma abordagem hierárquica. Bom, passei pelo seguinte roteiro. Espero ter cumprido o objetivo de apresentar os resultados e conclusões obtidas nesse trabalho. Obrigado. Aqui esses dois links aqui eu pretendo postar no futuro, em breve. Tanto o código que eu adaptei do GRSim, quanto o código para fazer essas análises do trabalho. Eu queria aproveitar os minutinhos finais para mostrar o agente rodando, né? E mostrar uma partida da Ok. SSM. Nós não estamos vendo a interface, tá? O vídeo apareceu e sumiu. Infelizmente eu vou ter que compartilhar a tela inteira aqui. Vocês estão vendo o vídeo? Esse aqui foi um dos agentes, né, usando PPO, treinados, na versão mais recente. Eu acho que não tá aparecendo pra gente, não, Alisson. Tá aparecendo numa tela do... Calma, peraí. Agora Sim? agora apareceu. Beleza. Então, esse aqui é o GRC no simulador, que eu adaptei. Aqui tá o oponente, aqui tá o nosso robô. Então, tem esse comportamento que é interessante, né? Então, essa é uma amostra de 15 episódios, né, com o robô já treinado.